E aí, galerinha, beleza? Sou Adelmo Souza e você é bem-vindo aqui a esse canal. E é isso aí, vamos ler aqui esse assunto do dia. A Bíblia é confusa, cada vez que leio, com mais dúvida fico. Dízimo, levita, templo, lei, sacrifício, batismo. Cadê o rei Zorobabel? Eu estou perdido, me ajude, help me. Aqui são várias perguntas que eu sintetizei e vamos falar sobre isso. Vamos começar. Não vai ter aquelas aberturas bonitas esses dias porque eu tô com pressa. A turma tá sumido. Gente, tô sumido porque eu tô cuidando da saúde, fazendo exames, resolvendo coisa de trabalho, porque eu não ganho do YouTube. Vocês já sabem, sou assalariado, não ganho do YouTube. E se eu não fazer agora, o povo sai de férias, não tem dinheiro, eu não tenho carteira assinada, eu não ganho nada e fico chupando o dedo 2 meses. Né? Eu não tenho um 13º como a maioria tem. Então, caminho que se segue. Então vamos lá. Depois daquele último vídeo que eu fiz sobre o dízimo, um bocado gostou, 1 ou 2 reclamou, mas a maioria gostou, assim, da perspectiva que eu trouxe. Porque vocês sabem que eu sou a favor de quem dá dízimo, eu sou entusiasta, porém, eu não gosto dessa mágica, né? Transformar porque o devorador vai lhe pegar lá e tal, você que não entregue, não. Eu não gosto disso, eu gosto de falar do outro jeito. Entrega o dízimo descarado, porque você tem que cooperar, senão lá não vai pagar luz, não vai pagar água, vai ficar débito. E uma hora você chegar lá não vai ter igreja mais, porque vai ter que fechar, porque não pode pagar as contas. Eu gosto dessa linguagem, então a maioria gostou do vídeo que eu fiz. Mas vamos lá. Tem uma pessoa aqui que eu não vou poder falar o nome dela, ela falou assim, Adelmo, eu leio a Bíblia, mas cada hora vem aparecendo dúvida. Inclusive na hora do que eu falei do dízimo, ela foi ler lá, ela leu a Torá, né, que a gente chama que é Torá, que é Pentateuco, Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. E ela falou, há uma progressão de assuntos ou é impressão minha? A gente lê esses versículos, mas parece que é uma repetição, parece que é uma atualização. Me ajude isso aí, que cada vez que eu leio eu fico em dúvida, zambeta, ainda mais sobre o dízimo, como você falou. Então vamos lá. Então, essa amiguinha, ela falou uma coisa interessante. Não é que cada vez que você lê a Bíblia, você fica com dúvida. É porque você era acostumada a ler a Bíblia, os pedaços, o assunto que estava na moda, que alguém levou na sua igreja de uma mensagem e abriu naquele versículo. Você não era acostumada a entrar em um livro inteiro e tirar as dúvidas do livro inteiro, ainda mais da sequência. Você nunca fez isso. E quando você vai a primeira vez, realmente você foi com muita sede ao pote e que realmente cria esses disparates na nossa mente. Por quê? O que você vê falar sobre dízimo de Gênesis não é o mesmo de Êxodo, não é o mesmo de Levítico, não é o mesmo de Número e não será o mesmo em Deuteronômio. Porque, afinal de contas, qualquer um sabe que ali é uma redação sacerdotal e que foi sendo aprimorada, conforme o entendimento de como se deveria entregar o dízimo e o que o dízimo se tornou lá no fundo, eles vieram aprimorando. Então, por isso que há uma revisão em cada livro desse. Porque ela pontuou alguma coisa interessante. Ela pontuou que tem partes na Bíblia, que é logo nos inícios, do primeiro livro, vai mostrar que o dízimo é entregue ali ao sacerdote, né? Ao chefe ali, o sacerdote, que é um patriarca e ao mesmo tempo ele é um sacerdote, e ele é o chefe do clã ali, ele que recebe dízimo. Depois vai chegar um momento que o dízimo é entregue ao sacerdote, né? E ele irá fazer essas ofertas alçadas e que o dízimo é de Deus. Depois ele vai para o outro livro já diz que é do sacerdote.
Não tem nada de Deus, Deus não desce ali e pega dinheiro nenhum, porque Deus é espírito e não pega dinheiro, né? Aí ele vai para um outro penúltimo livro, e no penúltimo livro diz que o dízimo é para ser entregue aos levitas. E é os levitas que irá entregar uma 10ª parte daquela arrecadação para o sumo sacerdote, os sacerdotes. E quando chegar no Deuteronômio, não vou nem falar agora, que vocês leiam lá que vocês vão ver o que acontece. Mas por que isso acontece? Porque pode ser retroprojetado? Pode ser retroprojetado. Mas é porque o dízimo, ele dentro de uma sociedade teocrática, ele funciona como um imposto. Ele não é só uma oferta. Lembra que Jesus fala bem assim no discurso de Jesus? Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus, lembra? Porque a sociedade romana, César é o chefe, o legislador, ele é o rei, o comandante. Mas na teocrática é Deus. Entendeu? Você pegou o fio da meada? Então, em uma certa época, o dízimo, ele tinha uma certa característica. Porque, na verdade, um dízimo não é só um dinheiro que entrega na igreja. Dízimo também é uma medida, né? É a 10ª parte, que é um percentual. Lembra que tem votos que você faz e vai entregar daquela colheita, mas lá no fundo, quando você lê o livro de Reis, livro de Juízes, você vê que eles são obrigados a dar uma parte daquela lá no santuário da colheita. Então, o dízimo tem narrativa que ele assume característica de imposto, que é cobrado pelo templo. Ah, Delmo, eu acho isso ridículo. Não, você acha isso ridículo porque você não vive numa sociedade teocrática. A sociedade que você vive é uma sociedade que é separada a religião do Estado, né? Mas o Estado lhe cobra. Porque o sacerdote, ele tem um papel de rei ao mesmo tempo, às vezes, de presidente. É porque você não sabe disso. Então, para tirar dúvida disso, vamos lá. Vamos conversar sobre essa questão que vocês embolam muito. Levitas e sacerdotes. Se você ler também Juízes e esses livros todos, Reis, você vai perceber que os levitas não são sacerdotes. Na narrativa diz que todos são filhos de Levi, da tribo de Levi, né? Mas quando você vai lendo, você percebe, peraí ainda, tem duas classes aí. Existe a classe dos levitas e a classe dos sacerdotes. Na narrativa bíblica, o sacerdote quem é? Moshe ou Moisés e Aharon ou Arão. E quem são os levitas? São os filhos dele. Os filhos de Moisés, que inclusive eu falei lá, Gerson e Jonathan. Os filhos de Aharon, de Arão, como você queira chamar, também são sacerdotes, são levitas. Olha que interessante. Eu posso pegar essa narrativa toda e dizer que eles são, eu posso também aplicar na sociedade judaica e dizer que, na verdade, os levitas, eles não têm a mesma autonomia, precisa do pai, que é os sacerdotes. Isso é uma figura. Isso é uma figura. É uma figura hierárquica. Pode ser que tenha um sacerdote existido, Aharon, os filhos lá de tal, mas isso é uma figura hierárquica. Só você ler a Bíblia você percebe isso.
É tanto que o levita não faz nada no Santo do Santo, no Santo Satório, no Kadosh Kadoshim, como você queira chamar, né? Santo do Santo. Quem faz lá é o sumo sacerdote. E o sacerdote que faz na semana ali aquele coisa. Mas os levitas, eles estão ali para outra coisa. Os levitas estão ali para fazer. É como se fosse um médico e enfermeiro. O sumo sacerdote é o médico, o enfermeiro é o levita. O médico passa ali, ele vai lá, atende o cliente e tal, passa a medicação, mas quem administra, quem limpa o doente, quem dá banho no cara cheio de caca, é os enfermeiros. É a mesma coisa do levita. Na ritualística que precisa, quem vai fazer os trâmites são os levitas. Eles irão fazer os trâmites. Eles irão limpar os animais que são entregues, eles irão despostar as carnes, eles irão guardar aqueles alimentos, eles irão fazer a divisão, eles vão fazer o peso daquilo tudo, ver o que está puro e impuro. Eles são funcionários contratados para isso. Então é a segunda divisão. E o sacerdote é o que vai oficializar para a população aquilo. É o que tem a legitimidade da população. É o sacerdote. Então, dá para entender mais ou menos isso aí, né? É porque a gente romantizou e chama músicos de levita. Músico não é, não foi e não será. Desculpa, eu toco na igreja. Vocês que gostam de tocar ai, no Santo do Santo, a fumaça. É bonito cantar, tocar? É. Mas você não é levita. Tá bom? Você não é levita. Então, indo para agora, continuando, eu falei do templo, do dízimo, do levita e sacerdote. Agora vamos para o templo. Porque as pessoas acham que o templo que tem na Bíblia é igual às igrejas que nós temos hoje, as eclésias, as igrejas. Não é. Adelmo, o templo de Jerusalém é igual à igreja católica? Em parte, sim. Tem imagens lá dentro, sim. Tem imagens de um monte de entalhes lá. Mesmo assim, não é igual à igreja católica. A igreja católica não faz sacrifícios. Entendeu? Adelmo, o templo de Jerusalém da Bíblia, de Salomão. Salomão não construiu nada ali. Aquele templo ali, de Salomão, ele é igual à igreja evangélica, que não tem nada ali de mais. Também não. Se você quer dizer. Teve um momento que não tinha lá dentro nada, que mandaram tocar fogo de imagem, queimaram, né? Segundo a narrativa bíblica. Mas mesmo assim, não tem nada a ver. O templo de Jerusalém era igual aos templos que tinham nas outras cidades ali, circunvizinha. É igual de Dan e Betel, era o templo que se mata o animal e faz um culto cruento. O que se assemelha ao que a gente chama de igreja hoje são as sinagogas, são locais de ensino, que todo mundo está ali, todo mundo pode entrar ali e ter acesso. Não tem essa divisão de santo e santório. Certo? Então, igreja não é templo. Ah, eu estou no templo da primeira igreja batista de Ferradas, que é a minha que eu faço parte. Você está no edifício onde congrega as pessoas. Onde congrega, né, a eclésia, a igreja, as pessoas que são membros daquela eclésia, daquela congregação. Está dentro daquele imóvel, digamos, que a gente chama de templo, mas ele não é templo, ele não funciona como um templo que a Bíblia chama de templo. O sacrário lá no fundo, né? Que a Bíblia chama, que é o local em que se mata animal, é o matador. Ninguém ia suportar ficar lá, que ia ser fedorento de sangue de animal e sujeira, né? Você acha que alguém entrava no templo de Jerusalém?
Na narrativa não pode ninguém entrar no Templo de Jerusalém. Primeiro que ele não era tão grande assim. Nas medidas você vê que ele não é tão grande assim. Né? Essa que é a questão. Então, vamos lá. Já que você entendeu o que é o templo, que não é a mesma coisa da igreja hoje. Levitas não são sacerdotes. Aí quando você vai ler, aí vamos para a pergunta da moça lá de cima, que ela ficou confusa. Quando ela leu número, já deu uma diferença. De número chega um momento que houve um upgrade na narração. E agora não é Deus que recebe mais nada, e sim é os levitas. E quando chega lá para o final do livro de Números, dá uma outra atualização na legislação, e o levita que recebe agora todas as ofertas e o dízimo, né? E além de receber o dízimo e as ofertas, eu não sei se é a oferta por sacrifício ou é dos das primícias, né? Dos primogênitos, ele também recebe, parece que é isso. E a do sacrifício, quem recebe é o sacerdote. Então o sacerdote ganha mais, porque o sacerdote vai ganhar dessas ofertas que estão sempre levando e vão. Não é oferta da contribuição, é a da oferta para perdão de pecado, a oferta que alguém fez um voto. Então o sacerdote pega essa oferta e o sacerdote pega 10% de tudo que os levitas arrecadaram. Então o levita arrecadou 100 mil denários. 10 mil denários vai para os sacerdotes. Entendeu como é que funciona? E ele ainda ganha as ofertas ali que foram dadas para perdão de pecados ali. E já dos primogênitos e outras coisas ali, quem ganha é o levita, mais as ofertas alçadas e o dízimo que são entregues no templo. Mas não era assim no início de Êxodo, em Levítico não é assim, Deuteronômio já é assim. Só é você ler lá. E por que isso aconteceu, Adelmo? Provavelmente os levitas deu um acocho no sumo sacerdote e falou: gente, tá ganhando tudo sozinho? A gente tá fazendo todo o serviço aqui, meu irmão. A gente vai só ali, vamos entrar em um acordo. Chegaram ali, eu agora, vamos fazer o quê? A de arrecada vai ser a gente, que é a gente que tá tendo contato com esse povo imundo e fazendo todo o serviço aqui. Então a gente vai e daqui a gente tira 10% e ele entrega. O sacerdote ficou tranquilo, porque ele não ia pegar em sujeira nem nada. Né? É isso que acontece. A narrativa deixa isso bem claro. Não adianta ninguém chorar. Porém, o sacerdote não é besta, eles fizeram um jeitinho de botar no cabresto ali os levitas, né? Eles ficaram ali pegando no pé, ó, cuidado, ó, se purifique. Você está nos representando pro povo, então não ande a langer não, filho do égua. É mais ou menos isso. Ô, gente, eu sei que tem pessoas que não gostam da minha linguagem. Eu sei. Mas lê a Bíblia que você vai ver que vai chegar a esse ponto. Tá bom? Levita não é sumo sacerdote. Não é, nunca foi, nem será. E levita não é o que você chama, os músicos que você chama hoje na igreja de levita. Tenha santa paciência. Né? O templo de Jerusalém em nada se assemelha às igrejas. As igrejas se assemelham à sinagoga, às eclésias. Essas congregações se assemelham ao que a gente chama de o que era a sinagoga, o que a gente chama hoje de igreja. Que é o quê? Um local que a turma vai ali para discutir a Bíblia, a Torá, a Bíblia, o Novo Testamento, os ditos de Jesus, né? Para meditar no que Cristo ensinou. Isso aí não acontece no Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém leve a oferta, não tu morre. Porque todo ano aquilo acontece, né? E se você não levar, você vai morrer. Então é por isso que há uma linguagem diferente. Por que você vai morrer? Porque é obrigado, ali é um tributo. Lembra? Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus.
A turma estava cobrando, vocês não estão entregando lá no templo as ofertas. Cuidado, o devorador lhe pegar e você vai ver. Então, essa que é a questão. Então, vocês deram para entender já a questão de tempo, né? E os sacrifícios é interessante que quando você vai ler os produtos que são levados, como dízimo e como ofertas e como outras coisas, você vê que no início é para Deus, lá em Gênesis, em Êxodo. Mas quando você chega de Levítico para lá, a Bíblia não tem pudor nenhum e fala logo, acabou. Isso aí é para o sacerdote comer. E quando chega mais na frente, fala, isso aí é para o filho do sacerdote e a filha do sacerdote e os levitas, os filhos do levita comerem, não vão passar fome. Essa que é a questão. Estão entendendo? É isso que acontece aí. Então, os sacrifícios ele tem uma outra intenção. O sacrifício não tem nada a ver com o dízimo. Já é outro tipo de oferta. E essa oferta quem recebia era o sumo sacerdote. Sacrifício e o dízimo do dízimo, a 10ª parte do que os levitas arrecadavam. Já os levitas, que eram um contingente bem gigantesco, eles pegavam o grosso logo e as ofertas ali da entrega dos primeiros, das primícias, dos primogênitos, e é assim que funciona na Bíblia. Ah, Delmo, não quero que seja assim. Eu acho que é uma coisa mágica. Sinto muito. E falando nisso, tem aquela confusão. Só pode ser rei quem é da família de Davi, na narrativa. Mas há muito tempo não tem ninguém de Davi em lugar nenhum. Nós temos ali quem? Nós temos ali... Chegou Zorobabel, né? Que dizem que ele era da linhagem. Não duvido que seja. Mas tinha Zorobabel. Zorobabel era o governador de lá, que lá era governador que chamava, cá era o rei em Judá. Né? O rei provisório ali. Só que era uma província, né, na verdade. Era um rei provinciano, da província da Pérsia ali. Só que tem uma coisa. Zorobabel, ele some. Se você ler o livro de Zacarias, né? Você vai, do nosso querido Zacarias, você percebe uma coisa interessante. Que, acho que é no capítulo 3 em diante, deram uma rasteira em Zorobabel e quem vai ficar no lugar dele é o sumo sacerdote Josué. E parece que tem alguém que não está gostando de que Josué assuma a liderança do rei. Tem uma classe ali que quer que Zorobabel, ou então alguém substitua Zorobabel e não misture. Só que os sacerdotes acabam sendo a dinastia que vai dominar. Então não tem nada de Davi de ninguém. Quem vai entrar é os levitas, no popular. Então da tribo de Levi. Que não é nem levita nenhum. Que vai entrar é o sacerdote. Que não é de tribo nenhuma dessas. Mas os sacerdotes, o sumo sacerdote que assume como a figura de autoridade que irá representar agora. Por que isso aconteceu? O que foi que Zorobabel fez? O que levou a desovar esse homem que a gente não sabe o que aconteceu com esse homem? A gente não sabe. A gente sabe que no meio do caminho, quem foi insensado para governar eles agora, lá em Judá, foi o sacerdote. O sumo sacerdote Josué. Pode ser que não seja o nome dele Josué. Pode ser que usou como representatividade. Afinal de contas, quem era o segundo depois de Moshe? Não era Josué? Quando Moisés vai embora, quem assume? Yehoshua, Josué. Não é isso? Então, no livro de Zacarias, quem vai entrar ali agora é Josué. E uma galerinha não está gostando. Na narrativa bíblica diz que Satanás se opôs logo em oposição. Mas você sabe que na Bíblia, Satã também é um nome que é dado para opositor.
Se você tem um coleguinha que está lhe perturbando e você não está indo com a cara dele, ele é Satanás. Você sabe disso, né? Se até sua mãe mesmo, se ela se opor a você, na sua mente ela vai ser Satã, porque Satã é o adversário e Satã é o adversário, opositor. Qualquer pessoa que lhe opõe em algo, ele é adversário. Então, existiam pessoas ali que não estavam gostando dessa história, desse sacerdote estar ali assumindo. Aí na narrativa ele ganha um anel, ganha um turbante, por aí vai, né? E ele foi purificado. E fala, é você mesmo, Josué, que vai assumir. Resumindo, quem manda é quem pode. E quem podia falou, vai ser Josué mesmo e acabou. Agora você vai fazer o que eu quero. Inclusive, na narrativa, Josué tem que fazer o que Deus mandou. O sumo sacerdote vai ter que fazer o que quem autorizou eles a assumirem fazer isso. Aí você fala, Delmo, não concordo com você. Isso é maluquice. É só lamento. Você não sabe. Você acha que vez Zorobabel, morre todo mundo, aí passa 400 anos todo mundo congelado dormindo, aí Jesus nasceu. E da onde surgiu Herodes e um monte de confusão com os gregos? Porque você não sabe, você não leu a Bíblia. Na verdade, os sacerdotes da Súmia é que tem a dinastia Asmoneia, né? Que é do Judas Macabeu, daquela galera toda ali. Que é uma linhagem de sacerdote de Judá. É eles agora que assumiram. Não tem mais nada de Davi. Picaram o pau. Ah, negócio de Davi. Né? E quando ele sai, entra a turma de Herodes, a dinastia herodiana. Que é quando Jesus nasce e tá Herodes, gente. Acorda pra vida. Entendeu? Essa que é a questão. Então, vamos sintetizar. Às vezes tem pessoa que tem uma confusão porque ela acha sobre dízimo e sobre o que entrega no templo e como é que calcula, e aquela arma de chatice que o povo tem. É porque é o seguinte, você tem que entender que em cada momento que o povo foi se atualizando, o dízimo ele tinha um sentido diferente. O dízimo ele já foi uma medida e já um certo tempo ele era uma alíquota de um tributo que era entregue no templo de Jerusalém. É porque o templo de Jerusalém não é só um templo. O templo de Jerusalém não é um lugar que tem porta aberta e que a galera senta lá nas bancadas, como nas igrejas católicas e evangélicas, e fica lá e vê o sacerdote lá em cima daquele patamar mais alto, tem um pilar mais alto, e a gente fica olhando de que ele tá oficiando, depois entra na cortina. Não é nada disso. No templo ninguém entra. Porque o templo de Jerusalém não é só um templo. O templo de Jerusalém é uma capela anexa ao palácio. Vá ver a construção. Depois que construiu a casa do rei, que construiu não sei o que lá, construiu o templo. E aquela capela é mantida por quem? É mantida pelo rei. E o dinheiro é cobrado, os tributos das pessoas, e é o rei que manda o dinheiro para os ourives, para consertar lá os serviços gerais, o que faz mão de obra ali. Só é você ler que você vai perceber tudo isso. Deu para entender agora? Porque há uma diferença narrativa. Agora vem aquela questão que eu falei, que eu sempre sou a favor de que entregue o dízimo. Porque até Jesus deixou isso validado. Eu não estou dizendo que Jesus é dinheirista e a Bíblia está manipulada, né? Não. Qualquer grupo que você faça parte, para que ele possa ajudar outros, precisa de incentivos financeiros. Isso aconteceu na época de Jesus, isso aconteceu na época do Templo de Jerusalém, isso aconteceu na Idade Média e isso acontece hoje e acabou.
Porque se você não contribui... Gente, e outra coisa, me perdoe, eu não quero ofender ninguém, mas vamos ser sinceros. Se você não contribuir, não vai vir um espírito contribuir, porque a Bíblia ensina que é você, é aí que está o segredo. O segredo de dar o dízimo, tanto quanto tributo, quanto como oferta de gratidão, ou como oferta de um voto que você fez, esse dízimo, ele é usado para manter. Na época, o sacerdote usava para manter a burocracia de Jerusalém ali, quando eles voltaram, o dinheiro que arrecadava é desse dízimo, dessas ofertas, que era entregue. E aí deles que não fosse uma vez lá que eles morreriam. Lembra de como é? Mas hoje que você está na igreja, você precisa contribuir. Não é Deus. Inclusive, eu estava vendo esse dia um vídeo, eu fiquei muito chateado com aquele vídeo. Foi um pastor, eu não sei se era pastor Abílio. Abílio não, acho que era Abílio. É um desses pastores antigos famosos aí. Se não for, me perdoe, falei o nome errado. Ele estava pedindo ajuda para um outro pastorzinho de uma igreja, não vou falar o nome da igreja, de uma igreja que tem um nome famoso aí, pentecostal, e que ele precisava de fazer uma cirurgia de 30 mil reais, que senão ele poderia morrer. E só faltava uma semana, parece, para fazer essa cirurgia. E ele estava implorando. Só que esse pastor tem condição. E os pastores que ele citou, tais como Silas Malafaia, a cantora Cassiane, qualquer um deles abriria a carteira, na mesma hora contribuiria com aquele irmão e ele tinha feito a cirurgia. Ou então ele chamaria um dos próprios médicos das igrejas deles, que os próprios médicos fariam. Mas não fizeram isso, esperaram alguém contribuir. Eles vão contribuir, mas vão dar um dinheiro que é irrelevante para um pastor e pastores que têm avião e igrejas que têm sede megalomaníaca, pedir 30 mil reais a membros quebrados numa campanha, isso é estranho, isso é feio. Cadê o amor? 4 pastores desses dá para pagar 4 cirurgias dessas. Porque 30 mil reais é caro para mim, sou salariado para você. Mas para quem ganha 40, 50 mil mensal, não é nada. Então, cadê o amor? Tá faltando amor. Então, eu falo direto. Se você ama o grupo, se você ama a sua igreja, se você ama as pessoas, contribua com o dízimo e com a oferta. Porque senão, não reforma a igreja, não tem nada e no final, as portas se fecham. Aí fala, a porta dos infernos não vai prevalecer porque você está contribuindo. Ou melhor, porque você não está contribuindo e vai ficar difícil manter as coisas. Então é isso aí. Espero que você tenha entendido o recado, né? E é isso aí. Então, porque às vezes vocês acham que tudo... Gente, aprende a ler a Bíblia. Adelmo, por que antes que abria, caía todo mundo num buraco e agora não? Porque você não entendeu a narrativa dali. Porque o Espírito Santo matou Safira e Ananias e não mata todo mundo? Porque o povo está mentindo nas igrejas. A maioria está mentindo. Leva dízimo errado. Não entrega oferta. E não estou vendo ninguém caindo, morrendo. Por quê? Porque você não entendeu a narrativa lá de Safira e Ananias. Se você entendesse, você não fazia uma pergunta dessa. Você espiritualizou uma questão que é o contrário. Ali os discípulos estão muito chateados com, perdoa o termo, com a sacanagem que aqueles dois safados fizeram. Né? Então, a lição que a narrativa quer dar é que você não deve mentir, você não precisa nem ter prometido. Você prometeu, comeu do dinheiro dos outros, na sua vez, deixou o povo com fome e saiu com a metade do dinheiro, tu vai ser penalizado. É isso que a narrativa quer dizer. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Né? E vamos para a igreja, vamos ler a Bíblia, leia tudo agora. Eu não falei do batismo porque é um assunto para outro vídeo sozinho. Então, tchau. Vamos ficando por aqui, até a próxima.